Olá pessoal, eu sou o Lucas e hoje eu vou falar sobre um tema essencial no desenvolvimento de sistemas, que é a arquitetura de software. Nessa apresentação, eu vou abordar alguns conceitos fundamentais, que é o que é a arquitetura de software, os componentes da arquitetura de software, seus modelos arquiteturais, vantagens e desvantagens do cliente-servidor, o que é arquitetura distribuída e suas vantagens e desvantagens. O que é arquitetura de software? A arquitetura de software ela é uma estrutura fundamental de um sistema de software. Ela define como os componentes interagem e se organizam para atender requisitos funcionais e não funcionais. Ela influencia também diretamente em aspectos como escalabilidade, desempenho, segurança e a manutenção do sistema. Um sistema de software geralmente é composto por diferentes elementos estruturais que trabalham juntos para atender às necessidades do usuário. Esses elementos incluem os componentes, que são as unidades fundamentais do software, responsáveis por executar funções específicas. Um componente pode ser um módulo, um serviço ou um conjunto de classes em um sistema orientado a objetos. Temos os conectores, que definem a maneira como esses componentes vão se comunicar. Pode ser por protocolo de rede, chamadas de procedimentos remotos, mensagens, API RESTs e entre outros. Configuração, ela se refere à disposição dos componentes e conectores dentro do sistema e determina como eles vão ser organizados e distribuídos. A forma como esses elementos são combinados define os diferentes modelos arquiteturais. Modelos arquiteturais. Existem diversos modelos arquiteturais utilizados para desenvolver sistemas de software, cada um sendo adequado para diferentes tipos de aplicação. Aqui eu vou estar falando dos dois mais comuns, que são o cliente-servidor e a arquitetura distribuída. A arquitetura cliente-servidor. Ela é um dos modelos mais tradicionais e amplamente utilizados no desenvolvimento de sistemas. Ela se baseia na interação de dois tipos de entidade, que é o cliente, responsável por solicitar os serviços ou os recursos do servidor. E pode ser um navegador web, um aplicativo móvel ou algum software de desktop. E o servidor, que é responsável por processar essas requisições do cliente e fornecer as respostas adequadas. Pode hospedar banco de dados, arquivos ou serviços específicos, como autenticação de usuários. O funcionamento desse modelo segue uma abordagem de comunicação onde o cliente envia uma requisição para o servidor recebe essa requisição e processa e retorna uma resposta para o cliente. O cliente ele interpreta a resposta e exibe os dados ao usuário ou realiza alguma ação correspondente. Exemplos de aplicação cliente-servidor. Aqui eu coloquei os navegadores e os jogos online, que são os mais comuns do cliente-servidor. Suas vantagens. A centralização, como os serviços e os dados eles ficam hospedados no servidor, é mais fácil de gerenciar as atualizações, manter a segurança e os backups. Temos a segurança, que como os dados mais sensíveis ficam mantidos no servidor e só são acessados sob controle, a segurança pode ser mais reforçada dentro desse servidor. E a facilidade de manutenção, que as atualizações podem ser realizadas diretamente no servidor sem a necessidade de intervenção nos clientes. Agora, as desvantagens. A dependência do servidor, porque se o servidor ficar indisponível por qualquer motivo, todos os clientes vão perder acesso ao sistema, e a escalabilidade limitada, que conforme o número de clientes cresce, a demanda do servidor aumenta, ele fica sobrecarregado e exige uma infraestrutura mais robusta para lidar com esse aumento. Arquitetura distribuída. A arquitetura distribuída ela é um modelo mais avançado que diferentes componentes do sistema estão distribuídos em múltiplos servidores ou dispositivos, e com isso eles não dependem de um único servidor central. Esse modelo ele é altamente escalável e adequado para aplicações modernas e grande porte. Alguns exemplos dessa arquitetura são os microservices, que é um sistema construído que divide as suas funcionalidades em serviços menores, independentes, e eles se comunicam via APIs. Temos também a computação em nuvem, que é bem conhecida como a AWS e o Google Cloud, e eles distribuem esses serviços globalmente e atendem milhões de usuários. Temos também o blockchain, que é o sistema utilizado pelo Bitcoin e o Ethereum, que
nada mais é uma rede distribuída de nós que validam as transações e com isso não há necessidade de um servidor central. As vantagens da arquitetura distribuída são a escalabilidade, que permite que os novos servidores sejam adicionados conforme necessário para suportar um número crescente de usuários. A resiliência, que como há múltiplas instâncias de serviços rodando simultaneamente, as falhas individuais desses servidores não vão comprometer o sistema por um todo. E melhor uso de recursos, que os diferentes componentes do sistema eles podem ser distribuídos geograficamente para otimizar o tempo de resposta e o consumo desses recursos. Agora, as desvantagens. A complexidade. Por ser um sistema mais complexo, eles são mais difíceis de desenvolver, testar e manter. E são necessárias algumas estratégias de balanceamento e monitoramento mais avançado. A consistência dos dados, que como há múltiplas cópias de dados em diferentes servidores, garantir que todos tenham a melhor segurança, a versão mais atual, pode ser um pouco desafiador. E a latência, que a comunicação entre os servidores pode introduzir atrasos, especialmente se os servidores estiverem distribuídos globalmente. Bom, como conclusão ou resumo, a arquitetura de software ela depende das necessidades do sistema, da quantidade de usuários e dos objetivos da empresa. Por exemplo, a arquitetura cliente-servidor ela é uma boa escolha para aplicações menores e centralizadas, que são os sites institucionais, softwares de empresas e algumas plataformas bancárias. Já por outro lado, a distribuída ela é indispensável para sistemas que precisam de uma escalabilidade e alta disponibilidade, que são os exemplos de rede social e alguns serviços de streaming. Com o avanço da tecnologia, muitos sistemas já combinam diferentes arquiteturas para obter o melhor desempenho de cada modelo. E por isso é necessário compreender os benefícios e os desafios de cada abordagem, e sim podemos projetar soluções mais eficazes e confiáveis. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistir. Até!